Bom dia! Vamos à nossa leitura matinal, né? Nosso café com Cristo. Vamos alimentar o nosso espírito no dia desta quarta-feira abençoada, né? Nós levantamos, nós acordamos. Vamos ler o que Deus tem para nossas vidas. Vamos aprender mais um pouquinho do nosso Pai, né? Vamos aprender um pouquinho do nosso Pai no dia de hoje. Saber um pouco mais da nossa identidade, de quem somos. Hoje nós vamos ler Provérbios 26, estamos caminhando aí para o final, né? Vamos ler Provérbios 26. A gente passou quase o mês inteiro aí lendo. Eu não comecei desde o dia 1º, mas a partir do momento que eu recebi a direção, a gente já começou a fazer a nossa leitura de Provérbios, certo? Vamos guardar mais um pouquinho, pessoal. Bom dia, Má. Tá me ouvindo? O pessoal tá entrando. Vamos aguardar. Esperar um pouquinho. Acho que a internet hoje tá um pouquinho lenta. Mas hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios 26. Eu quero já começar, que ele é extenso, né? Quase todo Provérbios tem bastante. Obrigada, Mar. São bastante versículos. Mas vamos ver o que Deus preparou pra gente pro dia de hoje, né? Como neve no verão e como chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro a vaguear, como as andorinhas a voar, assim a maldição sem causa não virá. Ele quer dizer aqui que é algo natural, né? Como o pássaro vaguear ou a andorinha voar é algo, são coisas naturais que acontecem. Assim a maldição sem causa não virá. E quantas vezes as pessoas elas recebem uma palavra de maldição e aquilo ela leva para a vida dela. Deixa eu te explicar uma coisa. No mundo nada acontece por acaso, isso é, bênçãos e maldições são resultados das ações do ser humano em relação à própria vida espiritual. Desde Adão e Eva, a desobediência tem sido a causa comprovada de muitos infortúnios. Por isso, aqueles que desobedecem à palavra de Deus ficam vulneráveis e sujeitos a carregarem maldições com causa. Bom dia, mãe. Porém, aquele que é justo, fiel e temente à voz do Altíssimo não está sujeito a nenhuma praga ou maldição proferida por ímpios, pois a sua vida é protegida do mal. E quantas vezes lançam palavras na sua vida e você acaba levando essas palavras para dentro do teu coração e isso vai trazer resultados ruins para a sua vida, né? E o que eu quero dizer com isso? E a Bíblia vem falar que nós precisamos estar debaixo da proteção do divino, nós precisamos estar debaixo da proteção de Deus, né? As pessoas acham que só deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa já estão protegidas. Não, não é assim que funciona. Aqui a palavra vem dizer hoje para nós que a maneira que vai fazer com que nós tenhamos proteção divina é a obediência na palavra de Deus. Então eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer. O que nós fazemos aqui todas as manhãs? Nós estamos ouvindo uma direção para as nossas vidas, para essa quarta-feira, né? Deus já conhece a tua quarta-feira, Ele sabe os desafios que você vai ter. Você ainda não, nem eu. Nós fazemos planos, eu tenho uma agenda para cumprir ali, eu tenho uma agenda a ser seguida. Só que quem vai efetuar os meus planos é Deus. Eu me programei para fazer coisas nessa quarta-feira. Você se programou para fazer coisas, mas o efetuar é de Deus. E quando eu sempre vou insistir nisso, ao ouvir a instrução do Espírito Santo, a instrução do Espírito Santo vem para mim e para você. Vem nos dando direção, vem falando com a gente. Muitas vezes a gente ignora essa instrução. Ouvir a instrução, todo mundo ouve. Agora, praticar a instrução vai depender da nossa disposição em obedecer a Deus. Muitas vezes eu fiz coisas que eu não quis fazer, mas eu não procurei entender. Por quê? Porque eu ouvi aquela instrução e fiz.
Eu não fiquei questionando, nossa, mas vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu ouvi a instrução e fiz e deu certo. Mas e se eu tivesse ficado questionando, ai, mas será que eu faço isso? Ai, eu não sei, será que foi Deus mesmo que falou isso pra mim? Sabe quando Deus fala com a gente? Quando você sente paz no seu coração. Eu já te ensinei isso aqui. Toda vez que você precisar tomar uma decisão e você pedir para Deus uma orientação e Ele te dá, você vai sentir paz naquela decisão, naquele caminho, mas pode estar a guerra que for do lado de fora. Você vai sentir paz. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua estatuce, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estatucia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Aqui está falando muito da pessoa tola, né? A pessoa tola, na verdade, é aquela que não quer ouvir a voz de Deus. Ela continua querendo fazer as coisas da maneira dela, do jeito dela, rejeitando a instrução. A partir do momento que Deus te dá uma direção e você rejeita, você está sendo uma pessoa tola. Porque, gente, vamos pensar. Deus conhece nosso futuro. Ele nos conhece hoje, amanhã e daqui 10 anos. Não seria muita, desculpa a palavra, não seria muita burrice da minha parte não ouvir essa pessoa, esse ser que me conhece daqui 10 anos? Não seria muita falta de inteligência da minha parte não querer ouvir essa pessoa, esse ser que sabe exatamente como vai ser a minha vida? Então, muitas vezes, a gente se torna essa pessoa tola só por não querer praticar a instrução que é recebida. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Para de confiar em pessoas que não inspiram confiança para você. Você já tem aquela desconfiança daquela pessoa e você fica insistindo. Quantas vezes eu falei ontem aqui, confiança é algo que a gente tem é 100%. Quebrou, não dá mais para confiar. Pode ser que a pessoa lá no futuro ela melhore, não tem problema. Só não faça mais coisas com ela. A gente precisa aprender a se posicionar na vida, sabe? Ontem eu fui fazer um atendimento e a gente percebe quantas pessoas elas sofrem, né? E isso me incomoda bastante, por isso que me levou a fazer o Café com Cristo. Elas sofrem por não saber tomarem decisões, elas sofrem porque elas ficam desanimadas e elas desistem no meio do caminho. Então tem N motivos que fazem as pessoas sofrer, mas a gente precisa entender que existem pessoas que querem realmente o nosso bem. Tem pessoas que querem o seu bem, mas tem pessoas que, e não é por mal que elas querem seu mal, é que a gente sabe que existem forças espirituais agindo através da vida de pessoas, né? Gente, nós somos um ser espiritual. Ou você tá com Deus, que é espírito, ou você tá com o outro lado, que é espírito também, né? O bem e o mal é uma escolha minha. Com quem eu vou andar, quem eu vou ouvir, são escolhas minhas que eu faço. Por isso que eu falei acima da maldição. Muitas vezes lançam maldição sobre você, só que se você está tendo uma vida reta com Deus, isso não tem poder nenhum na sua vida. Isso não tem poder nenhum na sua vida. Agora, quando você está vulnerável, quando você está em cima do muro, quando você é uma pessoa que não se posiciona na sua vida, esse tipo de palavra, esse tipo de pessoa que se aproxima de você, ela vai te fazer mal. Ela vai te fazer mal porque muitas vezes ela tá ali sofrendo influência de algo ruim na vida dela, né? Pessoas são boas, pessoas são boas. O problema é quando essas pessoas, elas estão sendo influenciadas por uma energia, por um espírito maligno. Porque o bem e o mal existe em cada um do ser humano, mas quem você tem alimentado mais? O que a gente faz aqui no Café com Cristo? Procura alimentar o nosso lado bom de filhos de Deus. Mas se a gente quiser a partir de amanhã se tornar uma pessoa ruim, é só dar lugar. É só dar lugar. E aí a gente se torna. Eu não sei você, mas você já se chocou com alguma notícia de alguém que você conhecia e falou: gente, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Você já teve essa sensação? Você já passou por isso? É isso que eu tô falando. A pessoa, ela era uma pessoa boa, mas ela passou a agir sob a influência de algo ruim.
E isso deixou aquela pessoa ruim. A energia que você carrega, você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Isso tem que estar claro na sua mente, senão você não consegue entender as coisas desse mundo. Outro dia me questionaram assim, Uriele, cadê Deus, né? Cadê Deus? Até falaram do cantor Alok depois pra mim sobre isso. Cadê Deus? Parece que o pai e os filhos foram pra praia e os dois irmãos morreram abraçados. O pai não conseguiu salvar nenhum dos filhos, tentou salvar, não conseguiu. E aí os dois filhos morreram, foram encontrados abraçados no fundo do mar. E aí essa pessoa me questionou, cadê Deus nessa hora? Cadê Deus nessa hora? Aí, o que eu respondi pra ele? Gente, eu pedi muita instrução do Espírito Santo pra me ajudar a dar essa resposta, porque eu não sei como é do outro lado. Eu não sei como é do outro lado, eu não tô lá. Né? A gente busca entendimento para entender um pouco o outro lado, mas a gente não tá lá vivendo a experiência do outro lado, né? E aí o que me veio, o que o Espírito Santo me orientou ele perguntou para mim, cadê Deus nessa hora? Que não vê esse pai sofrendo de ver os dois filhos mortos, abraçados no fundo do mar, encontrados abraçados no fundo do mar. Deus, ele não atua aqui. Deus é espírito. Ele nos vê como espírito, entende? Aí você vai entender, quando você vê como espírito e como você vê, quando você passa a entender, vou explicar bem para te trazer clareza. Quando você passa a entender a maneira que Deus te enxerga, você vai perceber que Deus não enxerga você nessa carne. Deus não enxerga você nesse corpo. Deus não te vê nesse corpo, Deus vê o teu espírito. Entendeu? Deus vê a tua alma. Ele não vê se eu tô com o cabelo loiro. Por isso que muitas vezes a religiosidade acaba separando você de Deus. Porque Deus não tá preocupado se você usa esmalte vermelho, se o teu cabelo é pintado, se você corta ou deixa crescer o cabelo. Deus não tá preocupado com essas coisas do corpo. Deus está preocupado com a tua alma. O que está acontecendo dentro da tua alma, o que está acontecendo no teu espírito. Então, quando você vê tragédias acontecendo aqui na Terra, você tem que entender que o teu espírito é eterno, mas esse corpo, ele precisa... Gente, esse corpo, para ele voltar para a casa do Pai, é necessário a morte. É necessário a morte. E esse é o veículo. A gente não tem controle. Deus, ele só vai ter essa disposição de te levar para casa dele novamente. Mas como você vai morrer, isso não tem importância para Deus, entende? Eu sei que pode parecer muito chocante o que eu tô falando, mas é a realidade. Deus não tá preocupado com o nosso corpo. Deus não vê a gente como carne, entende? Se ele visse nós como carne, nós já nem estaríamos, nós nem receberíamos perdão. Porque nós somos falhos. Nós somos seres humanos falhos, errantes. Todo dia eu procuro me corrigir, você também. Você sabe, nós somos errantes. Nós somos fracos. Então já pensou se Deus fosse olhar a gente como carne? A gente não come direito, a gente não dorme direito, a gente tem maus comportamentos. Já pensou se Deus fosse olhar a gente dessa maneira? Mas ele não olha assim. Então, quando acontecem tragédias aqui, é o veículo. Então, o que aconteceu com esses dois irmãos? Eles morrerem afogados foi o veículo que levou eles à morte para voltar para a casa do Pai. Tá fazendo sentido para você? Eu quero trazer clareza para você não ficar questionando quando acontecer uma tragédia na sua vida, ou na sua família, ou de pessoas que você ama, você perguntar, cadê Deus? Deus sempre esteve aí, Ele sempre vai estar, porque Ele é Espírito. O problema é que você quer nivelar Deus, o problema é que as pessoas querem trazer Deus para nossa existência humana, isso já aconteceu. Foi com Jesus só, entendeu? Quando Deus desceu na terra, só foi através de Jesus. Ele já fez isso, ele não vai fazer de novo. Então, Deus não está vivendo nesse âmbito que eu e você vive. Deus não tem a visão que eu e você vive como ser humano. Então, não questiona Deus quando chegar tragédias na sua vida, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Esses irmãos precisaram morrer juntos e abraçados para eles voltarem juntos para a casa do Pai. Tem um porquê, a gente não entende, mas tem um porquê na vida espiritual destes irmãos terem morrido juntos e abraçados. Porque eles voltaram juntos para a casa do Pai. Tá fazendo sentido para você? Como a arma
Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Aliás, Provérbios 26 está falando muito sobre isso, né? Bom dia, meu amor. Bom dia, Débora. Deus abençoe sua vida hoje. Poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo, e a recompensa ao transgressor. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete as estatúcias. Tens visto o homem que é sábio e os seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele? Diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Eu quero parar sobre esse versículo. Primeiro eu quero falar do de cima, né? Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete os seus erros aqui, né, estatúcia. Uma pessoa sábia, ela aprende mais com... Se ela for realmente sábia, ela vai aprender mais com os erros dos outros do que com os dela própria. Presta atenção nisso. O sábio, ele tem um profundo aprendizado com os erros dos outros. E muitas vezes aquele que errou, ele não consegue tirar lições daquele erro. Aqui vem explicar que a partir do momento que errar, vamos errar. Falhar, vamos falhar. Mas a partir do momento que eu e você falhamos e erramos e não aprendemos com os nossos erros, é como o cão que vomita e volta a comer o seu vômito. É nojento isso, né? Quando você pensa. E eu tenho cachorro, eu tenho bicho, eles fazem realmente isso, porque eles são insanos. Eles não pensam sobre, né? Eles não têm esse entendimento que eu e você tem. E olha o que Salomão escreve aqui. Ele compara que aquele que erra é igual o cachorro quando vomita e come seu vômito. Imagina você vomitar e comer seu vômito. Você consegue imaginar essa cena? O quão nojento isso é? Então, quão isso desagrada a Deus? Porque Deus permite, Deus entende a nossa condição de errante. Ele entende a nossa condição. O problema é quando eu e você erra, nós passamos por experiências, Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para nos ensinar, para nos treinar, para nos levar para um próximo nível. E aí a gente não aprende e volta a cometer. É como se eu e você estivesse comendo o nosso próprio vômito. Olha que forte isso. Então é assim, não importa quantas vezes errar, erre bastante. Eu quero que você erre bastante, porque os erros nos ensinam e nos levam para um outro nível espiritual, mental, emocional, físico, né? Muitas vezes a gente erra na esfera física, não come direito, aí o corpo padece. Enfim, mas sempre lembrando de que você pode e tem o direito de viver novos erros, porque com eles você vai se desenvolver. Mas qual é o aprendizado que você tirou quando você faz de novo aquilo? Aquilo te causou dor, aquilo te causou sofrimento e parece que você esqueceu. Parece que a pessoa esquece a dor, o sofrimento, parece que a pessoa esquece a consequência. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele perdoa, assim, as nossas falhas. Deus perdoa os nossos erros a partir do momento que ele vê um coração arrependido, porque Deus consegue sentir o cheiro do seu coração. Né? Eu falo que o nosso coração é um incenso que queima e sobe aquela fumacinha. Deus consegue sentir se naquela fumacinha, naquele coração queimando ali, se realmente aquilo é verdadeiro. E acontece que muitas vezes é verdadeiro. E Deus te perdoa. É real, ele te perdoa. Sabe qual que é o problema? O problema é que você acha que Deus tem que te perdoar e que não tem que ter consequência. As pessoas, elas vêm para Deus, elas fazem um monte de coisa errada, e aí elas chegam até Deus e esquece, e Deus vai perdoar tudo. Você pode ter matado alguém, se você se arrependeu, Deus vai te perdoar. Só que você vai ser preso pelo aquele crime. As pessoas acham que vir para Deus, eu vou pegar um exemplo bem assim, forte para você entender. Tá, eu mato alguém hoje, mas eu me arrependo do fundo da minha alma. E eu peço perdão para Deus, e Deus vai me perdoar. Porque ele sentiu, ele viu, percebeu, sentiu o cheiro do meu coração arrependido, tá? E ele vai me perdoar. Só que eu vou ter que viver as consequências. E o problema é que as pessoas não querem viver as consequências. Deus já te perdoou, só que você vai ter que engolir esse fruto. Eu matei uma pessoa, Deus me perdoou porque eu me arrependi, beleza, mas eu vou presa. Eu vou ter que pagar a minha prisão, eu vou ter que ir para a cadeia, eu vou ter que pagar o meu erro. Que isso é a
consequência, isso é o fruto da minha ação, isso é o fruto do que eu plantei. E as pessoas, elas não entendem isso quando elas vêm para Jesus, porque elas acham que Deus vai perdoar e perdoa, até aí tudo bem. O problema é que você, perdão, o problema é que você não quer comer o fruto daquilo que você plantou. Então é assim, muitas vezes, ai gente, me perdoa, de manhã minha rinite ataca pra caramba. Muitas vezes você vem para Jesus achando que ele vai apagar tudo. Ele vai mesmo. Ele fala que joga no mar do esquecimento tudo que a gente fez. Olha que Deus maravilhoso. Ele esquece tudo que você fez. Só que vai ter as consequências. E as consequências ele não vai interferir. E aí é por isso que eu vejo gente entrando e saindo da igreja toda hora. Eu vejo gente entrando porque se sente perdoada, mas quando começa a comer os frutos, não aguenta. Sai da igreja porque fala assim, mas eu tô vindo na igreja, minha vida tá pior, mas nada acontece. É justamente por isso, porque você não tá disposto a comer o fruto das tuas, do que você semeou. Ainda que você tenha semeado algo ruim, vai dar fruto. Talvez você esteja vivendo na sua vida hoje, talvez você esteja vivendo na sua vida um novo plantio. Você fala assim pra mim, Muriel, eu tô plantando coisas boas. Então, naturalmente, que a hora que isso der frutos, vão ser frutos bons. Mas talvez você tá plantando coisas boas hoje, mas a tua colheita, porque você planta com uma mão e colhe com a outra. Hoje você tá plantando boas sementes que vão germinar e vão dar bons frutos. Só que na outra mãozinha aqui, você tá precisando se alimentar. E aí você tá se alimentando de frutos amargos, frutos ruins. E esses frutos são da sua colheita passada. Esses frutos são da sua colheita passada. Tem uma lei universal de Deus que ela é imutável, chama causa e efeito. Fiz, vai ter a consequência, não tem como, vai voltar pra mim, vai voltar pra você. A lei do retorno, ela é real, porque é o que eu tô plantando, eu vou colher, a colheita é obrigatória, entende? Muriel, eu não tô plantando nada de bom, então já se prepara, porque os frutos amargos virão. E aí, sabe o que me espanta? Muitas vezes que a pessoa fala, nossa, mas por que isso foi me acontecer? Caramba, você tava ali todo dia plantando pra que isso acontecesse, e aí quando isso dá fruto, você se surpreende. As pessoas parece que elas fingem que vai. Eu não sei em que mundo que as pessoas vivem, que elas acham que estão plantando fazendo más escolhas, plantando sementes ruins, achando que vai dar fruto bom, gente, pelo amor de Deus. É impossível. É impossível. É impossível. Mas você pode orar ali, ó. Você tá plantando uma semente. Eu plantei uma semente ruim. Eu plantei uma semente ruim. E aí eu vou começar a orar. Ai, Jesus, olha, eu plantei essa semente ruim aqui, mas não vai nascer nada de ruim na minha vida. Nem a sua oração não tem sentido isso. Não faça essa oração de todo, porque vai ser coisa ruim. Deus não vai agir. Deus não vai agir. Deus não vai agir no que você plantou. Você entende isso? Ele pode te perdoar de você ter escolhido a semente errada. Mas a hora aquela semente vai germinar, Deus não vai ter controle disso. Deus não vai se envolver nisso. Deus não vai se envolver nas sementes que você plantou e elas vão começar a germinar. Ele se envolve sim, ele fala assim pra você, você tem essa boa e tem essa ruim. Qual você quer? Eu vou plantar ruim. Aí você planta ruim achando que Deus vai tirar fruto bom daquilo? Não vai. Não vai. Gente, é natural. É a natureza, é natural que eu vou plantar e vai nascer aquilo que eu plantei. Então observe o que você tem plantado hoje. E eu sei que talvez você tá comendo, nossa, Muriel, te falar, não tá dando, eu tô comendo frutos aqui amargos. Ei, mas deixa eu te falar, não tem problema, você vai engolir esses frutos agora, mas você tem a certeza do que você tá plantando agora vai ser bom. Vai passar um tempo, 2 tempos e você vai colher frutos bons. Então não desista, ainda que você tá comendo frutos ruins, não desista, não é momento de desistir agora. Se eu tô comendo frutos ruins, foi porque eu plantei lá atrás. Opa, então, já me liguei. Se eu tô comendo agora o que eu plantei lá atrás, então a partir de agora eu vou começar a plantar boas sementes para que lá no futuro eu coma bons frutos e eu não preciso amargar a minha boca nem meu coração. Fez sentido para vocês? Tem vistos que... eu quero ler sobre isso. Voltar ao erro, né? Que é a questão do vômito. O autor lança a mão do comportamento comum do cachorro para trazer um precioso ensinamento espiritual. Embora seja uma cena repulsiva, a Bíblia cita para promover temor ao ser humano.
Quando o estômago do cachorro rejeita o alimento, ele vomita. Depois dá meia volta e come novamente seu vômito. Isso foi dito para advertir aquelas pessoas que, depois de conhecerem o Evangelho e se libertarem dos seus pecados, abandonam a fé e voltam à prática dos antigos erros. O apóstolo Pedro também citou em Provérbios para que aqueles que estavam limpos das transgressões não retornassem a elas. Uma vez convertido, gente, sempre convertido. Não tem como. Uma vez que Jesus entra no teu coração, não tem mais. Você pode realmente voltar a fazer as mesmas práticas, mas você não é mais o mesmo ser humano, entendeu? Porque uma vez tocado pelo amor de Deus, uma vez o Espírito Santo ali atuando na sua vida, você pode voltar a ter as práticas humanas que você tinha antes de conhecer Jesus. Só que você não fica lá por muito tempo, você não vai sentir paz. Não tem como você permanecer mais naquele lugar. Você pode até tentar, mas você não consegue mais, porque uma vez que a gente conhece Jesus, a gente não consegue mais ser igual. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa até de torná-la à sua boca. Mas o sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. O que passando se põe em questão alheia. Aqui vem dizer que as coisas se passaram, né? E quando você faz isso, quando você torna elas viver novamente as coisas que se passaram, é como se você pegasse um cachorro pela orelha. É possível pegar um cachorro pela orelha? Você pega por um tempo, mas você não pega por muito tempo. Então aqui não adianta você ficar remoendo coisas que já se passaram. Você é filho, você é filha de Deus. Para que ficar guardando coisas dentro do seu coração que já se passaram? O passado nem Deus pode mudar. O teu passado nem Deus pode mudar, mas até quando você vai viver lá? Até quando você vai viver ouvindo aquela frase que faz 10 anos que você ouviu do seu marido, faz 20 anos que você ouviu da sua mãe, faz 30 anos que o teu pai te falou isso e você continua remoendo? Ah, porque lá no meu serviço, mulher, tem aquela pessoa, tá? Aquela pessoa nem lembra que você existe mais e você ainda continua com ela na sua mente. Continua com ela no seu coração. Aquela pessoa nem tá ligando pra você e você aí remoendo aquela cara feia que ela te fez há um ano atrás. Você entende que você tá perdendo tempo na vida? Você tá perdendo oportunidades com Deus. Olha pra frente. O foco é Jesus. Olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. As coisas passadas se passaram. Não tem sentido, é insano da minha e da tua parte ficar trazendo coisas que já se passaram. Experiências passadas, elas servem para aprendizados, mas tornar a fazê-las é burrice. Viver com o passado no seu presente é falta de sabedoria. Você está sendo esse tolo do capítulo 26 inteiro aqui que Deus está falando. Você viver no teu passado, você está sendo esse tolo. Sabe por quê? Quem te garante que você vai ter mais 30, 40, 50 anos pela frente? Quem? Aonde está garantido que eu e você vai ter mais um dia de vida? Aonde? Está escrito que amanhã, quinta-feira, nós estaremos vivos. Não tem lugar. Não tem lugar que possa garantir isso para mim e para você. Então, por que ficar trazendo para o dia de hoje coisas vividas de 20, 30, 10, um ano atrás? Por que não viver algo novo de Deus? Se Deus te concedeu um dia novo, por que não viver algo novo nesse dia, ao invés de ficar vivendo coisas passadas? Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigantes cessará a contenda. Eu quero fazer um adendo nesse vídeo aqui. Versículo 20 de 26, tá? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Você é a lenha, ou você é a água que apaga o fogo ali na hora de uma discussão? Quem é você? Quem é você no meio de uma discussão? Quem é você no meio de uma fofoca? Quem é você no meio de uma intriga? Quem é você na contenda? Quem é você no conflito? Você conhece as pessoas nos dias maus delas. Aqui a Bíblia vem nos ensinar que nós não sejamos a que vai aumentar o conflito,
que vai espalhar fofoca, que vai aumentar a contenda. O Filho de Deus não tem esse papel. O Filho de Deus não absorve esse tipo de personagem, de papel e de postura. O Filho de Deus não tem esse comportamento. Nós não víamos isso em Jesus. Jesus, quando chegava, ele simplesmente acalmava as águas, ele acalmava o ambiente. E nós somos uma porção do que Jesus foi, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então eu e você, nós temos que também ter esse comportamento. Se você percebe, gente, se você percebe que o ambiente ficou mais calórico, se você percebe que as coisas esquentaram, puxa, você está se envolvendo em uma discussão, saia dela. Saia dela, porque você vai sair dela ferido. Ou você sai dela enquanto você pode pensar sobre. Porque se você fica nesse ambiente, você vai sair machucado. Você vai sair ferido. E é uma escolha se ferir ou não. É uma escolha se sentir magoado ou não. É uma escolha. Eu escolho se eu quero me sentir magoado ou não com aquilo que as pessoas falam para mim. Mas a Bíblia vem nos exortar aqui nessa manhã para nós corrermos desse tipo de ambiente que nos leva a conflito, que nos leva a estar no meio de contendas, de fofoca, de intriga. Ei, você é um filho e uma filha de Deus. Esse não é o seu lugar. Esse não, Muriele, mas me envolver... Tá, desenvolva então. Saia desse lugar. Não tente se justificar. Saia, porque às vezes na tentativa de justificar que você está certo, você acaba trazendo problemas maiores para a tua vida. Como o carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. É o que eu estou falando. Tem gente que tem um pavio muito curto. Ele entra em briga facinho. Então, o pavio do Filho de Deus é bem longo, tá? Ele é bem longo. É difícil o Filho de Deus explodir. Nós temos que ter esse comportamento. Nós temos que ser tardios em irar-se. Tardios. Irá, você vai irar. Jesus já falou que nós íamos irar. Mas nós não podemos pecar. E o que é pecar nesse caso? É a gente ir lá, entrar no meio do conflito, da contenda, causar desgraça, discórdia. Esse não é o teu papel. Então aqui está falando que assim como a lenha é para o fogo, é o homem que gosta de acender rixas. Não seja você esse homem, essa mulher. As palavras do intrigante são como feridas. Elas descem ao íntimo do ventre. Você pode perceber que numa briga, e eu acho que você já passou por alguma, o outro que está te atacando, ele sabe exatamente o que ele vai te falar, que vai machucar a tua alma. Ele sabe exatamente o que vai te falar. O homem intrigante, é isso que a Bíblia vem falar para mim e para você, que o homem intrigante sai da boca dele aquilo que vai consumir a nossa alma. E aí você vai ficar ferido e machucado. Por isso que é melhor evitar estar diante de um intrigante. Se você já sabe que aquela pessoa é meio esquentada, se você já sabe que aquela pessoa ela explode fácil, evita estar perto, evita conversar, evita conflitar com ela. Porque senão você vai se machucar, você vai sair ferido disso. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes do coração do maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fiéis nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Gente, não tem como, é impossível a gente não notar quando a pessoa sente ódio da gente. É impossível. Deixa eu te falar, tem muita gente que pode te odiar, mas você pode escolher amar essa pessoa. Não importa se ela te odeia, se ela te ama, se ela fala mal de você. Você não precisa assumir esse comportamento, você não precisa igualar a ela. Você não precisa se igualar a ela. O que cava uma cova cairá nela, e o que resolve a pedra
esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. Eu quero ler o 27, que o que cava uma cova cairá nela. É o que eu acabei de falar, você está caminhando todo dia para a infelicidade. Você está todo dia plantando uma semente ruim. E quando chega o fruto, você fica surpreso. Olha, isso me aconteceu. Por que isso me aconteceu, será? Porque você procurou. Aqui é a mesma coisa. Ele quer dizer que a gente está cavando uma cova, a gente vai cair nela, mas você não está vendo que você está cavando a sua própria cova? Você não está vendo que você tá, o final daquilo é a sua própria cova? A lei da colheita determina que os planos traçados pela pessoa que tentar prejudicar alguém cedo ou tarde se voltarão contra ela. O exemplo citado é do ímpio que cairá na cova, que ele próprio fez, ao ter sua maldade revelada. Isso mostra quem planta e quem colhe. Um exemplo prático disso acontece com a Ramá, que foi enforcado na mesma forca que armou para Mardoqueu. Eu já contei essa historinha para vocês. Gente, essa história é incrível. Eu vou contar aqui novamente para você de Amã. Amã tinha um rei, e Amã, ele era como se fosse o braço direito desse rei, um homem muito de confiança dele, sabe? E Amã, ele prepara uma forca porque ele quer matar os judeus. Então ele preparou uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu, ele era o tio da princesa que era casada com esse rei, a rainha Esther. E a rainha Esther era sobrinha desse Mardoqueu, e ele ficava na porta do palácio. Né? Por quê? Porque Esther era sozinha, só sobrou esse tio, e esse tio foi junto com ela. Só que Amã queria se vingar do povo de Deus, se vingar dos judeus. E aí ele prepara essa forca. E um dia, olha como Deus é. E um dia, o rei perde o sono. Quer dizer, a mãe já tinha feito a forca, inclusive. O rei perdeu o sono, pediu para ler os livros de crônicas, abriu os livros de crônicas e viu que estava escrito ali que um homem, Mardoqueu, tinha livrado ele da morte. E aí ele pergunta, né, pro braço, não para Amã, para um outro que estava ali com ele, pergunta: o que foi feito para esse homem? Porque ele me livrou da morte, que benefício? O que retribui? O que eu retribuí? O que o nosso reinado retribuiu para esse homem? E aí o servo fala: nada, senhor, não foi feito nada para Mardoqueu. Aí ele fala: não, nesse momento entra Amã. E o rei pergunta assim para ele: Amã, o que você acha que eu devo fazer para o homem que salvou a minha vida? E Amã, achando que era ele, né? Amã, já o orgulhoso, né? Não, nossa, o rei acho que tá falando de mim. Ah, rei, eu acho que você deve pegar essa pessoa, dar uma volta com ela na cidade, pôr vestes reais e falar para todo o povo que essa pessoa fez para você. Aí o rei, nossa, que legal, vamos fazer isso. Então me ajuda, Amã, faz isso para Mardoqueu. Gente, imagina a cara de Amã, eu queria estar lá nessa cena. Imagina a cara de Amã, vendo que ele vai ter que fazer tudo isso pro inimigo dele, e no final ele que acaba sendo enforcado na forca que ele faz para Mardoqueu. Essa história eu gosto muito. Por quê? Porque você percebe que a vingança é de Deus, gente. Não tenta se vingar. Não tenta. Porque a vingança de Deus, ela vai ser perfeita e agradável a todos os envolvidos. Cada um vai ter o seu fruto daquilo que plantou. Amã plantou essa forca para o próximo, mas voltou-se contra ele. Exatamente isso. Quantas vezes pessoas colocam você em armadilhas, mas Deus está ali cuidando de você, não se preocupa com isso. Deus está ali cuidando de você, ele vai fazer com que o rei perdeu o sono. O rei perde o sono para salvar a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu ia morrer naquela noite enforcado, né? E o rei perdeu o sono. Sabe por quê? Porque o rei sabe, ele conhece tuas obras, ele vai te honrar pelas tuas obras. Ele não esquece nada do que você faz para ele. Nada do que você faz pro próximo, nada do que você faz para aquele que te odeia. Ele não vai esquecer nunca, ele coloca isso na tua conta no livro de crônicas. Deus coloca lá no livro de crônicas. Ele fala: olha, essa pessoa que fez isso, isso e isso.
Nossa, mas estão levantando-se contra ela, não se preocupa. Se tem se levantado contra você, gente, isso é um termômetro pra mim. Se tá havendo luta, se tá se levantando contra mim, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo porque todos os homens e mulheres da Bíblia passaram por dias maus, passaram por situações difíceis, passaram por um apontamento, julgamento, falar mal. Ixi, só entra na fila, é só mais um, entendeu? Pega a senha pra falar mal de mim. Eu não tô nem aí com isso, sabe por quê? Eu sei quem me guia. E muitas vezes você se magoa, você fica chateado, você desiste. Você fala, ai, estão falando muito mal de mim, eu não aguento mais isso. E aí você para no meio do caminho. Não, não faz isso não. Eu quero orar por você nessa manhã abençoada de quarta-feira. Eu espero que tenha feito sentido tudo que nós lemos aqui em Provérbios 26, tá? Aqui falou muito da pessoa tola, né? Não falou nem... Tem dia que fala mais do sábio, mas hoje falo mais da pessoa tola. Aqui é para chamar a nossa atenção a não sermos essas pessoas tolas, a não sermos essas pessoas que caminham para a infelicidade, a não ser essas pessoas que plantam sementes ruins. Então aqui são escolhas, não escolha ser o tolo. Você sabe o que te espera se você escolher ser o tolo. Você sabe exatamente o que te espera. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, primeiramente rendemos graças a Ti, porque tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada, Senhor, por nos ouvir nessa manhã, a nossa pequena oração, humildemente, aos Teus pés nos colocamos nessa manhã. Senhor, para Te pedirmos proteção, para Te pedirmos sabedoria, para Te pedirmos, vai na nossa frente, Senhor, nós temos compromissos nessa quarta-feira. Pai, mas nós pedimos que o Senhor vá na frente, vai abrindo o caminho, vai nos livrando do mal, vai acampando os Teus anjos ao nosso redor. Vai nos conduzindo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer e segundo o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Pai, abençoa essas pessoas que oram aqui comigo, Senhor. Vai tirando dela tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que tem afastado de Ti, Pai. Se entre nós, Senhor, se nós estivermos cometendo coisas tolas, nos ensina nessa manhã, Senhor, a fazer diferente, a escolher junto contigo, a escolher junto com o Espírito Santo, porque sabemos, Pai, que as escolhas que vêm de Ti são escolhas de paz, são escolhas de amor, são escolhas que nos levam para um caminho agradável de bênção, Senhor. Então, Senhor, fique na vida dessas pessoas no dia de hoje, vai orientando, Senhor, vai dando direção. Visita a casa, visita a família, os filhos, o marido, a esposa. Visita, Senhor, todo o familiar dessas pessoas que oram comigo agora. Visita o celeiro dela, Senhor, visita os clientes, visita o trabalho, Senhor, que das mãos dela ela venha colher bons frutos, Senhor. Senhor, ajuda essas pessoas no dia de hoje a escolher sementes a serem lançadas na terra, Pai. Sementes boas e agradáveis aos Teus olhos. Pai, eu entrego a vida de cada um que ora comigo nessa manhã. Crendo na vitória de cada um aqui, no nome do Senhor Jesus, eu digo amém. E você, quem crê, diga amém. Estão abençoados. Façam, eu sempre vou falar isso, façam uma quarta-feira abençoada. Façam uma quarta-feira abençoada. Você tem esse poder de tornar a sua quarta-feira uma bênção. Como, Marielle? Como? Coloca Deus na frente. Saiu de casa para trabalhar, Jesus vai na minha frente. Vai visitar um cliente, Jesus fala que esse cliente me dá discernimento, coloca as palavras certas na minha boca. É assim que a gente tem vitória com Deus, quando a gente coloca Ele na nossa frente. Quando a gente vai junto com Ele, Ele é teu escudo, Ele vai na frente, você fica atrás. Você fica lá escondidinho atrás dele e fala, Jesus, vai na minha frente. E Ele vai indo na sua frente, protegendo, te livrando, te dando estratégia, apresentando pessoas, te dando disposição para vencer, tá bom? Um beijo grande, um lindo dia para vocês. E amanhã eu te espero aqui, hein, no nosso Café com Cristo, às 6 horas da manhã. Até lá. Obrigada a todos que ficaram aqui na live. Um beijo, gente. Fica com Deus.